A paz do Senhor, sou o pastor Nilson Teixeira e mais uma vez nós estamos aqui nesse programa Ministério Quero em Seu Lar. Como sempre, o Ministério Quero em Seu Lar vem trazendo pregação da Palavra de Deus, muito louvor, mas também trazendo testemunhos do poder de Deus, testemunhos do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado. E hoje nós temos um testemunho muito especial que eu creio que vai edificar a sua vida. Então não perca, corre lá, chama o pessoal de casa, bota aí o pessoal para assistir, porque nós vamos ver um testemunho, ouvir um testemunho do poder de Deus nesse dia que eu creio que vai te impactar. Esse é o programa Ministério Quero em Seu Lar e nós só estamos começando. Vamos cantar aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe a nossa adoração, Jesus. Cante comigo mais uma vez. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Por tua graça salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além de ti. Vejo tua glória, sinto tua paz. Tu és fiel e cuidas de mim. Teu amor é a luz do meu ser. Olharei só para ti. Tu és o Criador e eu me prostro ante a ti e tua glória. Viverei pra te adorar. Só tu és o Rei da glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração mais uma vez. Por tua graça salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além, não há nada, Jesus. Não há nada pra mim além de ti, Senhor. Diga a Ele. Sim, tu és fiel e tu tens cuidado de mim. E olharei pra ti, Senhor. E olharei só para ti. Tu és o Criador. E eu me prostro ante a ti e tua glória. Viverei pra te adorar, Senhor. Só tu és o Rei da glória e os anjos te adoram.
és santo, ninguém é como tu, Senhor. Vem receber, Senhor, a nossa adoração. Tu és digno e nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania, Jesus. Recebe a nossa adoração. Somos convidados hoje para uma jornada dentro do Salmo 150. Dentro do Salmo 150. Vamos começar hoje essa jornada. O Salmo 150 é o último salmo da Bíblia. Na minha Bíblia, em algumas Bíblias, como a dos irmãos também, ele vem com o título de Doxologia Final. Doxologia é uma palavra que não se usa muitas vezes, mas deixa eu explicar o que é doxologia. Doxologia é louvor. Então, quando o título vem de doxologia final, está falando do louvor final. É interessante porque existem algumas palavras, irmãos, que a gente pensa que sabe o que é, mas a gente não sabe muitas vezes. Como, por exemplo, você já leu na Bíblia, só fugindo um pouquinho do assunto para depois voltar de novo, você já leu na Bíblia a parábola do filho pródigo, né? Você já ouviu mensagem sobre isso? O filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Você já cantou, de repente, alguma música que faz referência ao filho pródigo. Mas o que quer dizer pródigo? Fala assim, pastor, é o filho que sai de casa e não volta e vai para... É isso? Sim ou não? Não. Ué, se pródigo não quer dizer isso, então o que quer dizer pródigo? Por que é filho pródigo? Eu sempre pensei que pródigo é o filho que sai de casa e vai embora, abandona a casa, porque não é essa a história do rapaz? Mas pródigo não quer dizer isso. Pródigo quer dizer esbanjador. O filho pródigo é chamado filho pródigo porque ele esbanjou, gastou tudo aquilo que o pai dele deu para ele. Isso é interessante, irmão, sabe por quê? Porque quando nós nos afastamos do nosso pai, nós desperdiçamos, gastamos tudo aquilo que Deus investiu na nossa vida. Todo o investimento, todo o sangue foi derramado na cruz do Calvário, todo o preço pago, nós desperdiçamos tudo. E aí nos tornamos pródigos. Não porque simplesmente partimos, mas porque gastamos aquilo que foi investido em nós. Bom, mas voltando para o Salmo 150, voltando para o assunto. A doxologia final. Vamos falar sobre o louvor. O Salmo 150 é um salmo de louvor. Você pode dizer, mas tem vários salmos na Bíblia que falam sobre louvor. A maioria, a grande maioria, quase que todos os salmos falam sobre louvor. O que a gente pode tirar de especial no Salmo 150? O Salmo 150 tem apenas 6 versículos e hoje nós vamos falar só dos 2 primeiros. Só dos 2 primeiros. Então vamos ler. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Nesse salmo nós encontramos uma palavra de ordem, imperativo, dizendo, louvai ao Senhor, louvem ao Senhor. Na verdade, louvar a Deus é um mandamento, mas engana-se quem acha que louvar a Deus é apenas um mandamento para os crentes. Engana-se quem acha que louvar a Deus é apenas um mandamento para quem conhece a Deus. Não, a Bíblia nos diz que todos
devem louvar ao Senhor. Todas as coisas criadas devem louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor não é uma opção, louvar ao Senhor é uma ordem. Alguém pode dizer assim, mas por que eu tenho que louvar a Deus? Por que eu tenho? Deixa eu tentar explicar algumas coisas a respeito do status de Deus. A palavra Deus, embora seja uma palavra genérica, que pode significar muitas coisas, para nós, Deus é um só. Não existem outros deuses. A Bíblia nos diz que os outros deuses que os povos aceitam, na verdade são ídolos, não passam de ídolos. O que eles são? São obras das mãos de homens, feitos por homens. Essa semana a gente ouvia lá no retiro a palavra do Michel, falando sobre a Índia, e ele falando sobre a quantidade de deuses, né? Alguns chegam a afirmar que tem 33 milhões de deuses na Índia. Eu não sei se é possível contar todos eles, mas a verdade são muitos deuses. Deuses que eles acham que são deuses. Mas o que acontece? Por que tem essa quantidade toda de deuses? Porque você tem uma árvore lá no fundo do seu quintal e de repente aquela árvore produziu de uma forma assim que você achou sobrenatural, de uma forma assim maravilhosa. A pessoa vai lá, bota um cercadinho, coloca umas flores, constrói um altar e diz aqui, isso aqui é um Deus. Ou seja, qualquer coisa que vá bem, que mostre alguma coisa diferenciada, eles vão dizer, isso aqui é um Deus. Isso tudo é criação e invenção do ser humano. Deus há um só. E pelo fato de existir um só, existem algumas coisas. Deus não é um Deus vaidoso que exija louvor por vaidade. Deus é o Deus que deve ser adorado porque Deus deve ser adorado. A criatura deve adorar o Criador. Ah, mas eu não concordo com isso. Pode ter alguém que fale assim. Uma vez ouvi uma entrevista de um cantor que foi famoso aí durante um tempo, que ele era da igreja, ele cantava na igreja, e ele saiu da igreja, foi cantar lá fora, no mundo secular, e ele disse assim, eu parei de cantar na igreja, porque na igreja tinha que dar glória só a Deus, e eu queria a glória para mim. Mas deixa eu falar uma coisa. O que nós criamos, irmãos? Qual é o nosso poder? A gente às vezes cria confusão, a gente cria contenda, a gente cria problema. A gente não criou nada, nós somos criados. Nós não temos poder para aumentar um dia sequer na nossa existência. A Bíblia diz que a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, murcha, morre e assim somos nós. Uma hora nós estamos, na outra hora não estamos mais. Nossa vida é como um sopro. Quem somos nós? É isso que a Bíblia diz a nosso respeito e é verdade. A Bíblia diz que os nossos anos são 60, 70, 80, que passa disso é enfado e canseira. Essa é a nossa existência. Você vê assim as pessoas falarem assim, eu tenho um avô, ele está tão velhinho, ele está com 100 anos, coitado. Olha só. Chegar aos 100 anos é uma pena, porque todos os amigos dele já morreram. Só ele está vivo. E ele ainda está doente. E todo mundo tem que cuidar dele. Olha só, olha que situação. Então essa é a nossa vida. Quando nós chegamos a viver mais do que os outros, não há vantagem nenhuma nisso. Mas, de outro lado, o que a Bíblia diz a respeito de Deus é que Deus é antes de todas as coisas serem formadas. Antes dele não houve nada, e depois dele nada vai haver.
Nós medimos o nosso tempo segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década, e acabou por aí, porque mais que isso a gente não tem. Mas com respeito a Deus, a Bíblia diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. A Bíblia não usa minuto, segundo, hora para se referir a Deus, não. Fala eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, quando nós falamos de louvar a Deus, por que eu devo louvar a Deus? Primeiro, eu louvo porque eu reconheço que Ele é Deus, e que Ele está acima, e que Ele é aquele que guia o meu destino, que guia a minha vida, que conduz a minha vida, que preserva a minha vida, aquele que é capaz não apenas de matar o corpo, porque as pessoas temem esses que matam o corpo, mas é aquele também que tem o poder para lançar a alma no inferno, mas Ele também tem o poder para tirar a alma do inferno. Esse é o nosso Deus. Então, quando nós pensamos por que louvar a Deus, por que engrandecer a Deus, irmãos, são tantas as razões, são tantos os motivos, que nós poderíamos ficar aqui a noite toda só falando de motivos e motivos e motivos, e não seria suficiente. Davi fala assim: eu queria contar, eu queria anunciá-las, mas são mais do que se pode contar. E é verdade, o que Deus é mais do que se pode contar. O que Deus é não cabe dentro da Bíblia. O que nós temos na Bíblia a respeito de Deus é muito pouco diante daquilo que Deus realmente é. Porque é impossível traduzir em palavras aquele que é necessário uma eternidade para ser conhecido. Glória a Deus. Escreve essa, que essa é bonita. Olha. Verdade, como é que nós vamos dizer? Quando Paulo diz lá em Romanos 8, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a Ele primeiro para que lhe seja recompensado? Irmãos, olha, eu já sirvo o Senhor há mais de 25 anos. Eu já sou pastor há mais de 20 anos. E todo dia eu digo para Deus: Deus, eu ainda não te conheço bem. E eu tenho certeza aqui que tem irmãos com muito mais tempo do que eu, tem irmãos aqui que nasceram na igreja, estão com 50, 60, 70 anos, nasceram na igreja, e tem a mesma sensação de assim: Deus, eu ainda não te conheço muito bem. Porque todo dia o Senhor tem uma novidade para mim. Fala, Senhor, isso aí eu não sabia, isso aí eu não sabia ainda. Você convive com uma pessoa e você é capaz de dizer o que a pessoa vai querer comer na segunda-feira, o que vai querer comer na terça-feira. Você sabe de que lado da cama ele gosta de dormir, você sabe que tipo de toalha ele quer usar, ele até quer aquela toalha, eu quero aquela toalha, mas está frio, a toalha não secou, só me enxugo aquela toalha. Essas esquisitices, né? Você conhece tudo. Agora, com Deus é difícil. Ele vai sempre nos surpreender, sempre nos surpreender. Ele tem sempre algo novo que nós nunca vimos nem imaginamos. A prova disso é que a Bíblia diz assim, que nunca se viu, nem se ouviu, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Irmãos, quando nós olhamos para esse mundo, para as coisas criadas, nós vemos tantas coisas maravilhosas, nós pensamos assim, já vimos de tudo, não vimos nada. O que Deus tem preparado para nós no céu não tem comparação, não tem precedente, não se parece com nada, porque a Bíblia diz, não é nada igual que a gente já tenha visto. Estou dando só algumas razões para nós louvarmos a Deus. Quando você vai para o lado da ciência e você olha para o corpo do ser humano, seu próprio corpo. Vou falar uma coisa aqui que talvez alguns fiquem assim, mas foi Deus que criou. Você sabia por que o homem, o ser masculino, tem o saco escrotal? E ele é estendido ou pendido do corpo?
Tem nada a ver com estética, porque é feio do mesmo jeito. Tem nada a ver com estética. Tem a ver, sabe por quê? Os testículos precisam estar numa temperatura abaixo do normal do corpo, para que o homem seja fértil. Então Deus, sabendo disso, já criou o saco escrotal para que os testículos fiquem abaixo e fiquem numa temperatura menor do que o corpo. Isso foi por acaso, irmãos? Foi a ameba que foi evoluindo e virou isso? Foi por acaso isso? São tantas coisas que Deus cria e que nós olhamos assim, mas por que isso? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito, não é nada simplesmente por ser. Nada por ser. Sabe, até aquilo que nós achamos inconveniente, há uma razão. Poxa, por que a mulher, quando vai ter filho, ganha peso? Não podia ser diferente? A gente podia emagrecer quando ganha filho? Por que a gente tem que engordar? Minha filha, você tem que alimentar 2, né? Tem que criar reserva. Se você não tem gordura nenhuma, e você passa fome, vai sugar do quê? Dos ossos? Comendo galinha, o ossinho é o final, é só aquele saborzinho que fica. Não tem nada mais ali. Mas quando você acumula gordura, você está garantindo que se qualquer coisa aconteça, o seu corpo ainda tem reserva para sustentar durante um bom tempo. Deus pensa tudo. Né? Como tem a música de um famoso cantor aí de internet, Deus fez tudo direitinho. Deus fez tudo direitinho. Esse Deus é que merece ser louvado, ser glorificado. Agora, o que nós fazemos aqui, no santuário, a Bíblia diz, louvai ao Senhor no santuário. Embora toda a terra tenha o mandamento de louvar ao Senhor, nós que estamos aqui temos uma responsabilidade maior. Há algo específico para nós, dizendo, louvai ao Senhor no santuário. Quando nós entramos neste lugar, há uma posição de reverência. Qual é a posição de reverência? Como Simone falou no Salmo 100. O Salmo 100 diz, entrai por suas portas com ações de graça. Irmãos, essa é a maneira de se cultuar a Deus. A maneira de se cultuar a Deus, Deus não pede que você entre confessando, Deus pede que você entre agradecendo. Isso tem um significado maior, sabe por quê? No passado, porque no passado as pessoas andavam muito tempo até chegar no templo. As pessoas às vezes levavam meses para chegar no templo. Andavam muitos dias para chegar no templo, enfrentavam perigos para chegar no templo. Então, quando eles chegavam no templo, eles podiam entrar no templo, aqueles que podiam entrar no templo, porque nem todos podiam entrar no templo. Mas quando eles podiam entrar no templo, ou chegavam diante do templo, eles agradeciam a Deus. Eles louvavam a Deus. Nós não passamos por isso. Muitas vezes nós viemos a pé, não enfrentamos problema nenhum. A gente vem até de carro, e nem precisa. Mora 100 metros da igreja e vem de carro. Não é verdade? Dá mais trabalho para tirar o carro da garagem do que para chegar aqui na igreja. Não precisa de nada disso. E aí a gente entra no templo e acha que não precisa agradecer. Agradecer por quê? Eu quero ver uma coisa grande, Jesus, não é verdade? Mas Deus te trouxe aqui, você veio de carro. Ou você veio andando porque é tão pertinho, e você quer ver uma coisa grande? Quer ver uma coisa grande? Deus vai te levar para um lugar onde você tem que andar 1h30 para chegar na igreja. Aí isso vai ser uma coisa grande. Irmãos, quantas vezes nós reclamamos, mas a Bíblia diz, olha, quando você entrar por aquelas portas, entre agradecendo. Nós entendemos isso quando nós passamos por problemas de saúde. Quando você passa por um problema de saúde, você tem que ser internado e você tem que ficar no hospital alguns dias ou semanas, o que acontece?
Sempre quando eu vou visitar alguém no hospital, eu falo assim, pastor, estou com saudade da igreja. No hospital, todo mundo fica com saudade da igreja. Estou com saudade da igreja, eu fico vendo aqui na televisão o senhor aqui. Que vontade de ir para a igreja, porque você está no hospital. Mas quando você vem todo dia, muitas vezes você não agradece. Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Muito obrigado porque eu poderia estar no hospital, poderia estar numa cama, em casa, enfermo, mas o Senhor me trouxe aqui, eu estou aqui. Mais uma vez eu estou vendo o Senhor, mais uma vez eu vou participar da ceia do Senhor. Muito obrigado, o Senhor está me dando essa oportunidade. Muito obrigado. Entrai por suas portas com ações de graça. Muito obrigado. Louvar a Deus e agradecer a Deus nunca vai ser demais e nunca vai ser suficiente. Quantas pessoas escolhem passar a sua vida se lamentando? Lamentando porque não tem isso, lamentando porque não tem aquilo, lamentando porque isso não deu certo, lamentando, a Bíblia diz, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, Deus te deu muito mais do que deu para muita gente. Louvai ao Senhor, você tem a oportunidade de muito mais coisas que muita gente não tem. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Sabe o que nunca deveria acontecer? Nunca. É o ministro de louvor ficar aqui. Vamos louvar, gente. Vamos louvar. Isso não deveria acontecer nunca. Sabe por que às vezes quando eu vou dirigir louvor, eu simplesmente pego o teclado e canto e não falo nada? Porque isso não tem que acontecer. Não tem que te incentivar a louvar, não. Ou você conhece a Deus e louva a Ele, ou então, meu filho. Se Deus não conseguiu te convencer a louvar Ele, quem sou eu que vou te convencer? Se Deus não convenceu você a levantar suas mãos, quem sou eu? O ladrão convence. Levanta a mão. É na hora. Nem pensa duas vezes. Né? Mas eu estou falando, ergue as suas mãos, louve, me adore. Você, estou com vontade não. Estou cansado. Estou aborrecido hoje, estou chateado hoje. Então, na verdade, isso nunca deveria acontecer. Sabe, se você está chegando lá fora e você já ouviu que a música já começou, o povo está louvando, querido, já entrar, já adorando o Senhor, vem pela rua, já começa a adorar o Senhor. Mas sabe o que a gente faz normalmente? O culto já começou, aí a gente vem, chega na igreja, olha ali, aí cumprimenta o obreiro, e aí, paz, beleza? Começou já, né? Rapaz, hoje eu nem vinha, sabe? Mas aí eu resolvi vir, e vai no papo, aí vem outro, querido, tá bom? Tá bonzinho? Tá bonzinho? E aí? Meu filho, o culto já começou, você tem que adorar a Deus, você está fazendo o quê? Está conversando, aí chega aqui, o outro está de mão levantada, adorando ao Senhor, e fala, paz, amado, paz. O cara está louvando ali, deixa o cara quieto. Tem que falar com todo mundo, cumprimentar todo mundo, porque senão, quando não é aquele que chega assim, e alguém não fala com ele, fala assim, não entendo. Cheguei, ninguém falou comigo. Porque o culto já começou. O pessoal já está louvando a Deus. Não vai perder tempo com você. Senta no seu lugar ou fica em pé e começa a louvar também. Quer conversar? Chega antes. Quer conversar? Fica depois da hora. Aí você conversa com quem quiser. Agora, na hora do culto, não é hora de conversar. O culto já começou. Entre por suas portas com ações de graça. Sabe o que o povo fazia antigamente? Se o culto já tivesse começado, o pastor estivesse orando aqui, ninguém entrava, ficava ali na porta, esperando a oração terminar. Quando a oração terminava, ou a leitura do texto, ou o que tivesse sido feito, aí a pessoa entrava. Fui numa igreja no Rio, sabe o que o pastor faz? Quando começa o louvor lá, ninguém entra mais. Eu achei até meio radical, né? Mas eu não conhecia, cheguei lá, o culto já tinha começado, cheguei na porta, o obreiro, não. Falei, ok. O louvor já começou, só depois. Eu falei, tá bom. A gente é tão melindroso, se fizer um negócio, nunca mais vem nessa igreja, absurdo. Fui entrar na igreja, me proibiram de entrar. Olha que absurdo, me proibiram de entrar na igreja. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se aqui dentro a glória de Deus estivesse se manifestando de uma forma tão intensa,
que se você entrasse de qualquer forma, você seria consumido e morto. E alguém ali na porta dizia assim, não entra não, hein? Espera. O que você ia fazer? Você ia brigar com ele? Eu vou entrar. Vai mesmo? Irmãos, é isso que nós não entendemos. Aqui nós estamos reunidos, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali. Então ele está presente. Então a gente quer entrar de qualquer maneira, não é de qualquer maneira, é ousadamente sim, no sangue de Jesus, mas nós precisamos entrar de maneira correta. Glória a Deus. Só começar a pregar no poder que a água começa a cair. Então nós precisamos entrar de maneira correta, entrar de forma correta na presença do Senhor. Quando o texto diz louvai ao Senhor no seu santuário, esse lugar é lugar de louvor e de adoração. Lugar de louvor e adoração, lugar de louvor e adoração. Irmãos, nós somos um povo que louva ao Senhor, um povo que canta sim. E não importa se eu não tenho uma boa voz, não importa se eu não sei cantar direito, não importa se eu confundo as estrofes, não importa, eu tenho que louvar o Senhor. Eu assisti um documentário falando sobre a igreja nos Estados Unidos e seu início, aqueles que eram escravos e os cultos que eles faziam, como é que eles... Irmãos, o povo era escravo, não tinha nada, trabalhava na lavoura de sol a sol, eles só podiam louvar a Deus. Enquanto eles estavam trabalhando, eles iam cantando e louvando ao Senhor. E Deus foi mudando a história deles através daquele canto. Quando você vê hoje uma igreja negra lá nos Estados Unidos cantando, você fala assim, meu Deus, que maravilha, como é que eles podem cantar dessa forma, como eles cantam muito, como eles fazem isso? Eles começaram lá na lavoura, lá na escravidão, lá eles aprenderam a louvar. Quando você aprende a louvar, nas piores condições, fica fácil louvar quando tudo vai bem. Agora, se você não é capaz de louvar quando tudo vai bem, isso quer dizer que qualquer vento que vier na sua vida vai te arrastar. Se Deus mudar um pouquinho a temperatura, já é o suficiente para você desviar, ir embora, desistir, desanimar. O louvor a Deus prepara a nossa alma. O louvor a Deus nos dá força para continuar. Quando você estiver fraco, estiver sem força, louve. Louve. Na sua casa, você que é dona de casa, você vai lá lavar a sua roupa, você vai fazer a sua comida, coloque um louvor e louve. Não se importa se os vizinhos vão ouvir, não importa não. Ah, o vizinho lá em casa fechou até a janela. Deixa fechar a janela. O vizinho não quis nem fechou a janela, deixa ele fechar a janela, não tem problema. Louve ao Senhor. Se você trabalha dirigindo no caminhão, no táxi, seja lá onde você trabalha, né, coloque um louvor e louve. Sabe uma coisa que eu não entendo? Uma coisa que eu não entendo, e eu já ouvi, e para mim foi o fim da picada. É crente dizer assim, eu não gosto de música gospel. Rebobina. Como é que é? Eu não gosto de música gospel. Não gosto de música gospel? Como assim? Música que fala de Deus, você não gosta. É isso que você está dizendo? Você gosta de música que fala do diabo. Eu vou vir para puxar teu pé. Eu vou vir para... É isso que você gosta? Estou entendendo. Irmãos, desculpe falar, mas se você não gosta de música que fala de Deus, você não gosta de Deus. Porque se eu amo a Deus, eu quero ouvir tudo que diz respeito a Ele. Tem uma música assim, cantarei desse amor para sempre, cantarei desse amor para sempre. Cantasse para sempre desse amor.
cantar para sempre a respeito do meu Deus. Tenho prazer de falar dele, de cantar a respeito dele, de pregar a respeito dele, de sonhar com ele, de comer falando muito obrigado, Senhor, muito obrigado, principalmente quando está comendo. Muito obrigado, meu Deus. Então, o crente que fala que não gosta de música gospel está com algum problema sério, precisa de libertação. Falando nisso, sábado que vem é a formatura da oficina de cura. Você já pode se inscrever para a próxima turma. Quando você for preencher seu formulário, fala assim, olha, eu não gosto de música que fale de Deus. Para a gente poder orar a respeito disso, né, repreender em nome de Jesus, porque isso aí que está roubando seu sentimento com respeito a Deus, eu vou te dizer, é o inimigo. É o inimigo. Então, para encerrar, esse versículo 2 fala para nós uma coisa que talvez seja extremamente difícil para nós. Extremamente difícil. Como assim, pastor? Louvai-o pelos seus atos poderosos. Amém. Ok. Agora, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Epa! Aí complica. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso louvar a Deus conforme a excelência da grandeza dele? É difícil. Será que eu sou capaz de louvar a Deus conforme a excelência? Mas Deus é tão grande, Deus criou todas as coisas, Ele é infinito, Ele é eterno. Como é que eu posso louvar Ele conforme a grandeza, a excelência da grandeza dele? Como? Parece impossível mesmo, irmãos. Se isso é impossível para mim, então eu vou fazer isso da melhor forma que eu puder. Então tudo que eu cantar não vai ser suficiente. Tudo que eu gritar não vai ser suficiente. Tudo que eu pular não vai ser suficiente. Tudo que eu fizer para louvar o meu Deus não vai ser suficiente, porque eu estou tentando atingir aquilo lá, a grandeza dele, estou tentando atingir isso, mas não vai ser suficiente ainda. Então, se não vai ser suficiente, o que eu tenho que fazer? Mesmo naquele dia em que eu estou aborrecido, chateado, magoado. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre, por meio dele, a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O mandamento de louvar é para toda a terra. Todo ser que respira deve louvar o Senhor. Esse é o mandamento de Deus. Mas a capacidade de dar sacrifício de louvor é fruto de lábios de alguém que conhece o nome de Jesus. É normal, é até fácil achar alguém que não conheça a Deus, que não sirva a Deus, que numa hora que receba alguma coisa boa, fala assim, oh, graças a Deus. Isso é comum você achar. Mas alguém que em momentos difíceis consiga erguer a sua voz, levantar suas mãos e adorar o Senhor, dizer, louvado seja o meu Deus, isso só pode acontecer como sacrifício de louvor, como fruto de lábios que conhecem o seu nome, somente. Só pertence a nós, irmãos, só os crentes. Só os crentes podem fazer isso. Só você pode fazer isso. Você reconhece em qualquer situação, em qualquer estação, seja boa, seja ruim, você continua louvando ao Senhor, porque você conhece o nome do Senhor. Você sabe que o mesmo Deus que permitiu você entrar nessa situação vai fazer com que você saia dela. Você vai passar por isso, você não vai ficar nisso. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós louvamos. Aleluia. Fruto de lábios que confessam o seu nome. A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira e aqui é a Igreja Metodista Centenário aqui em Teresópolis e você é meu convidado. Cada terça-feira do mês nós teremos aqui oração especial por motivos especiais e você não pode perder. Sempre às 19h30 na rua João Coelho Filho, número
86. Você é o nosso convidado. Primeira terça-feira nós vamos orar por famílias. Na segunda terça-feira nós vamos orar por finanças. Na terceira terça-feira nós vamos orar por cura. Na quarta terça-feira vamos orar por relacionamento espiritual com Deus, renovação espiritual. E na quinta terça-feira nós vamos orar por vida sentimental. Você é o nosso convidado. Não deixe de vir, porque Deus tem uma bênção para você. Nós estamos aqui hoje com a nossa irmã Cristina Medeiros Clausen. Paz do Senhor, Cristina. A paz, pastor. A Cristina vai estar contando para nós o que Deus fez na vida dela, o que Deus realizou na vida dela. A Cristina é membro aqui da nossa igreja já há bastante tempo e ela tem um testemunho que eu creio que vai falar profundamente ao seu coração. Cristina, como é que começa a sua história, né, da enfermidade que você teve? Como é que começa a sua história? Sim. Eu fui diagnosticada com essa doença, é uma doença muito rara, autoimune, né, no ano de 1999. O nome da doença é polineuropatia desmineralizante inflamatória crônica. Esse é um nome grande, né? A gente nem se atreve a falar, mas o nome tem uma sigla, que é o PDIC. Aí fica mais fácil falar, porque esse nome aí é língua estranha pra gente, né? Mas em 1999 você foi diagnosticado, mas primeiro você teve os sintomas, né? O que essa doença causava com você, em você? Sim, formigamento nos braços e nas pernas, fraqueza muscular progressiva. Foi muito rápido, eu comecei a perder as forças dos braços e das pernas. Você não conseguia nem ficar em pé? Não, caía e dependia de alguém para me levantar. O primeiro médico que você foi, descobriu essa doença logo, rápido assim? Não, ele diagnosticou como anemia profunda, né, me medicou com... Para anemia, ferro, né? Ferro, isso. E aí eu não tive resposta, né? E fui piorando a cada dia. Então eu fui no médico neurologista, especialista, né, nesses casos. E pelos meus sintomas ele diagnosticou a polineuropatia. Me passou alguns exames como eletroneuromiografia e tirar o líquido da coluna e realmente foi diagnosticada a doença. Ele começou um tratamento, como é que foi esse tratamento que o médico fez? Eu comecei com o uso de cortisona, o remédio me inchou muito, causou vários efeitos colaterais, mas mesmo assim eu tomei durante 2 anos. 2 anos, e mesmo passando por esses efeitos, mas a cortisona conseguia aliviar a enfermidade? Sim, tomando medicamento eu tinha minha vida normal. Só que começou a me dar glaucoma, pressão alta nas vistas e muito problema nos rins, porque ele retia, né, o líquido. Bom, o pessoal de casa está vendo a Cristina, né, como ela é aqui agora. Eu creio que a gente tem, né, a foto da Cristina no tempo desse tratamento de cortisona, né, e vocês vão ver a diferença que era antes, né, e para ela agora. Então, para ver como é que a cortisona realmente afetava a Cristina. Bom, Cristina, e aí depois do uso da cortisona, o que aconteceu? O médico disse que não tinha mais assim recursos para mim em Teresópolis e me encaminhou para o Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. E lá eu fui encaminhada com um dos melhores médicos da América Latina, que é o Dr. Oswaldo Nascimento, um dos melhores neurologistas. E eu creio que ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus para cuidar de mim. Ele cuidou de você durante quanto tempo? Quer dizer, até hoje, né? Até sim, hoje, né? Sim. Então, desde 2001, mais ou menos, Isso. 2002, né? Certo. Lá, no hospital em Niterói, ele continuou com o mesmo tratamento? Qual foi o tratamento que ele passou? Ele passou imunoglobulina humana venosa, onde eu obtive uma boa resposta, fiquei internada lá no hospital em Niterói mesmo. Esse é um remédio que é fabricado aqui no Brasil? Não, ele é fabricado no exterior, né, e vinha diretamente pro Brasil, né. Eu consegui através de ordem judicial, porque é um tratamento muito caro. Aproximadamente cada vidro hoje custa em média R$1.000. Puxa.
E quantos que você tinha que tomar? 30 frascos. Por dia? Durante 5 sessão, dias. Durante 5 dias, Isso. 30 frascos. Meu Deus, então se fosse no dia de hoje, era 30 mil em 5 dias. É só Jesus mesmo, só Jesus. E esse tratamento, ele tinha algum efeito colateral como a cortisona ou não? Comigo, meu organismo foi de Deus mesmo, reagiu perfeitamente. Várias pessoas, né, não reagiram bem e graças a Deus eu nunca senti nada. Fiquei perfeita, tinha minha vida perfeita, só que tinha que ir ao hospital tomar esse medicamento, né? Durante 5 dias você ficava lá no hospital? 5 dias, depois ele foi reduzindo, conforme eu ia melhorando, ele diminuiu os frascos e depois ele foi dando uma pausa, 1 mês, 2 meses. Vamos voltar um pouquinho. Nesse período que você ficava no hospital, né, 5 dias lá, eu creio que não devia ser uma coisa agradável, porque esses 30 frascos que você tinha que tomar era intravenoso, né? Sim. E como é que era isso? Como é que, eu creio que não deve ser uma coisa confortável, né? Como é que era isso? Era muito difícil, pastor, porque muitas vezes, né, minhas veias estavam debilitadas. E eu falava, meu Deus, abençoa uma veia, porque eu ficava e mudava até de plantão para o outro enfermeiro tentar conseguir, né, fazer a indução do remédio. E ali eu sofria, falava com o Senhor, Senhor, abençoa meu pai, né? Eu não tenho mais forças, né? Mas o Senhor sempre enviava pessoas, enviou um enfermeiro muito abençoado uma vez para falar comigo. Eu chorava muito nesse dia. E ele escreveu uma carta linda dizendo, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou contigo. E aquilo ficou marcado na minha vida. E um dia também ele enviou uma médica que eu nunca vi na minha vida, né? Eu estava chorando muito. E ali nós demos a mão, ela orou por mim, foi muita bênção. Então Deus estava sempre assim, enviando pessoas nos momentos mais difíceis, fracos, que eu estava debilitada. O Senhor estava ali comigo, eu creio. É como a gente sempre fala, né? Sempre nos momentos de dificuldade, Deus sempre envia uma resposta, um consolo, um conforto, né? Porque são coisas que todos nós podemos passar, enfermidades, perdas, mas mesmo nesses momentos difíceis, Deus está conosco. Glória a Deus. Amém. Por isso. Glória a Deus. Esse tratamento, ele foi feito assim até que ano? Até que ano que você continua nesse tratamento? Foi até o ano de 2007, né? Onde a imunoglobulina faltou no Brasil. Faltou no Brasil? Faltou. E aí nós ficamos preocupados, porque sem o remédio a doença voltava novamente. Eu ficava sem andar. Fui ao médico e ele disse que ia ficar me observando, né? E se eu não melhorasse, que ele ia passar um outro tipo de medicamento. Tem uma alternativa, né? Isso, sim. E aí nesse ano que o remédio deixou de existir no Brasil, 2007, de lá para cá você não usou mais. E o que aconteceu? Sim, foram passando 2, 3 meses, 4 meses, eu indo a Niterói para ele, né, observar. E assim, para a glória do Senhor, eu estava ótima, perfeita, com as minhas forças, né, novamente. E hoje já fazem 8 anos, né, para a glória do Senhor, que eu estou sem nenhum tipo de medicamento. Glória a Deus, glória a Deus. Em março, ele me encaminhou para fazer um outro exame de eletroneuromiografia, né, e lá foi diagnosticado que não havia mais critérios, né? A doença não existia mais, não tinha mais doença. Isso, a desmineralização no nervo. É interessante, o exame é feito para justamente identificar a doença. O médico constatou que a doença não tinha mais, né? Ela ficou sem tomar o remédio desde 2007 e o médico constatou que a doença não tinha mais. O médico chegou até a duvidar que você teve a doença. Sim. Ele falou, você realmente teve essa doença? Eu sim. Ele realmente aqui não consta mais a desmineralização. E quando eu estava fazendo esse exame, eu estava clamando ao Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor me curou. Eu creio que tudo é para a honra e glória do teu santo nome, que através do meu testemunho, vidas serão alcançadas, vidas serão fortalecidas pela fé. E ali eu tomei posse mesmo da minha vitória e da minha bênção. Amém. Amém. Veja só,
uma enfermidade que é uma enfermidade crônica, né? Ou seja, não tem cura, né? No máximo você tem um tratamento que te dá uma qualidade de vida, mas é um tratamento que você deveria ficar dependente a vida toda dele. Sim. E agora, né, 8 anos depois de interromper o uso do remédio, a doença não tem mais, o exame constatou que a doença não tem mais, né? Parece que ficou alguma coisa só para provar que a doença existiu. Sim. Né? No exame, ficou só algum traço da doença para deixar claro que a doença existiu, mas não tem mais. Quem é que faz isso? Só Deus que faz isso, né? Deus usa os médicos para nos abençoar, para nos tratar de nós, mas curar uma enfermidade dessa, né? Só Deus mesmo para fazer isso. Eu tenho certeza que as pessoas que vão estar assistindo em casa, que estão assistindo em casa agora, ou que vão assistir depois na reprise do programa, tem pessoas também que estão nos hospitais, que estão passando por situações de enfermidades assim que pensam assim, será que Deus pode fazer? Deus pode fazer. Com certeza Deus pode fazer, Deus quer fazer, né? E a gente ainda vai orar aqui nesse programa, orar por cura também, por enfermidades que aos olhos dos homens é impossível. Elas são impossíveis, mas aos olhos de Deus elas podem ser curadas. Cristina, você tem mais alguma coisa para dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Tenho sim, que através dessa enfermidade eu pude entregar minha vida a Jesus Cristo. Pude conhecer Ele verdadeiramente através dessa tempestade que veio na minha vida. Mas uma coisa eu tinha certeza, meus amados, que Ele estava segurando nas minhas mãos. Nos momentos mais difíceis, o Senhor Jesus estava ali comigo. E foi um momento muito especial. Eu glorifico e louvo a Deus por ter tido essa enfermidade, porque através dela eu conheci a minha joia mais preciosa, que é o meu Todo-Poderoso, meu Deus, o meu Deus do impossível. E espero que vocês aí também em casa, cada um de vocês, possam entregar as suas vidas nas mãos do nosso Senhor Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. Eu tive essa experiência com o Senhor, e sei que no momento certo Ele me curou, porque eu era uma pessoa do mundo, gostava das coisas do mundo, baile, bebidas, e foi necessário esses 15 anos sim, para o Senhor me curar, tanto fisicamente como espiritualmente. E eu creio que se Ele fez na minha vida, eu sou um milagre, Ele vai fazer na sua vida também. Creia somente, entrega, confia no Senhor, que Ele é o teu Deus, Ele é contigo. Entrega teu caminho, a tua vida a Ele e tudo Ele fará. Eu quero agradecer a cada um que orou por mim, pela vida do meu pastor, da minha igreja, pela minha cunhada Claudira, que foi uma bênção na minha vida, que ela que me pregou o Evangelho de Jesus, intercedia por mim, pela minha mãe que teve que sair do emprego para cuidar de mim, dos meus irmãos que saíam muito cansados às vezes do quartel do Corpo de Bombeiro para me levar para o Rio, pelo meu marido também, por cada um da minha família que me amou, que me apoiou. A nossa família é o nosso alicerce, então que a gente venha estar sempre unidos, porque a nossa família é tudo. Eu louvo a Deus pela família que Ele me deu, pela vida de cada um, porque através deles também eu pude alcançar a vitória em Jesus. Então, irmãos, eu agradeço muito por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele há de fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero orar por você nesse momento, você que está em casa, você que está, de repente, no hospital ou até numa prisão, enfim, você que está numa situação difícil, talvez uma situação impossível. Mas nós cremos que Deus é o Deus que faz coisas impossíveis. Então, nessa hora, onde você estiver agora, eu quero te convidar a orar. Curvar a sua cabeça se você pode, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esse testemunho, Senhor, do teu poder, de como o Senhor agiu, de como o Senhor curou. Senhor, e nós só temos a te agradecer, ó Pai, porque só o Senhor pode fazer coisas assim.
Pai, nessa hora, em nome de Jesus, nós estamos orando por aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, nos seus lares, estão nos hospitais, estão, Senhor, nos presídios, estão, Senhor, em lugares, ó Deus, em situações difíceis agora, talvez em enfermidades onde o médico já deu a sentença e disse, olha, não tem mais jeito, mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode curar. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, mesmo através desse televisor, meu Pai, em nome de Jesus, traz a cura, traz a libertação, traz a transformação, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Teu poder toque essas pessoas agora, operando um milagre, meu Pai, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Bom, esse foi o Ministério Quero em Seu Lar, programa que tem por objetivo abençoar a sua vida. Que o Senhor possa continuar te abençoando e vamos estar aqui na próxima vez, se Deus quiser. Fique com Deus. Cante mais uma vez. Aleluia, aleluia. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Adquira já nossos CDs. Ministério Quero ao vivo. Simone Teixeira, o dono da minha vida. Simone Teixeira, incondicional. Ministério Quero, por amor às nações. Ministério Quero, território teu. E o mais novo lançamento, Cristo Hoje Te Liberta, do pastor Nilson Teixeira. Adquira já os nossos CDs. CDs do Ministério Quero, através do telefone que está no seu vídeo. Ministério Quero, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Sisson Produções.